Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Aqui a gente vai continuar dando, então, sequência nas nossas aulas. A gente viu na nossa primeira aula para recordar um pouco a origem do nosso universo e seu desenvolvimento. Aí depois a gente começou a pensar um pouco sobre a origem do planeta, como se forma um planeta, como se estrutura nosso planeta, quais são as regiões internas que compõem o nosso planeta. E hoje a gente vai ver então os tipos de rochas que se apresentam na superfície do nosso planeta, como elas se dão, como elas se formam. Então a gente vai começar a se debruçar sobre isso. As rochas, então nós vamos começar a pensar sobre rochas. O nosso planeta, a gente já sabe, ele tem lá seus 4,5 bilhões de anos aproximadamente, então é muito tempo. O que acontece? Ele é pensado, o nosso planeta é estudado a partir de um calendário próprio, que chama tempo geológico, ou seja, cada era do nosso planeta, a partir das características que ele apresenta, vão compor determinada era geológica a partir do nosso tempo geológico, tá certo? Só para a gente ter em mente essa característica. E as rochas que vão compor nosso planeta vão se formando a partir ao longo desse tempo geológico, tá certo? Como elas se formam ao longo desse tempo geológico? A partir do que elas se formam? Elas se formam a partir da solidificação do magma do interior do nosso planeta. Então, esse magma vai se resfriando, e a partir do momento que ele vai se resfriando, as rochas vão sendo formadas, cada uma com a sua particularidade. Então, a gente vai dar continuidade. Aqui, para a gente começar a relembrar um pouco sobre o interior do nosso planeta que a gente já tinha visto. A gente sabe que o nosso planeta é dividido em regiões e que o manto apresenta o quê? O magma, as rochas de forma pastosa em forma líquida. E a gente sabe que a crosta terrestre, ou a litosfera, não é contínua, ela possui pequenas falhas ou grandes falhas, ela não é uma coisa só, ela é bem fragmentada. E a partir desses fragmentos pode ocorrer esse magma pode extrapolar, ele pode ir para fora do manto, a partir daquele momento de convecção que a gente viu, que é quando o magma ele fica muito quente no manto inferior, vai para o manto superior, e aí ele se resfria e volta, e esse ciclo. Só que acontece que em alguns momentos esse magma extravasa, e quando ele extravasa, ele vai formando as estruturas da superfície do nosso planeta muitas vezes, tá certo? Aí nós temos tipos de rochas. As rochas do nosso planeta possuem três tipos básicos: as rochas magmáticas ou ígneas, ou seja, são aquelas rochas que se formam a partir da solidificação do magma. O magma deu origem a essas rochas. A gente tem as rochas metamórficas. As rochas metamórficas são aquelas rochas, como o próprio nome diz, metamórficos, né, sofrem um processo de transformação. A gente tem uma rocha e ela pode ser reaquecida. E esse reaquecimento da rocha faz com que ela se transforme em uma outra rocha. Então, são as rochas metamórficas e as rochas sedimentares, que são aquelas rochas originadas a partir do reagregamento de rochas antigas que foram fragmentadas ao longo do tempo. Mas isso aqui é só para a gente começar uma introdução, porque vamos desenvolver cada rocha de acordo com a sua especificidade, certo? Então, as rochas magmáticas. As rochas magmáticas, como eu disse, são formadas a partir da solidificação do magma. E então a gente vai dividir esse processo de solidificação do magma ao interior da crosta terrestre, ou seja, em bolsões que esse magma fica retido, ou no exterior dessa crosta. Então, no interior, a gente vai chamar de rocha magmática intrusiva. E no exterior, a gente vai chamar de rochas magmáticas extrusivas, né? Então, a gente tem aqui as rochas magmáticas extrusivas, como o próprio nome diz, extro, fora, né? Então, sobre a superfície do nosso planeta.
Então, esse tipo de rocha, ele é o que possui maior abundância no nosso planeta. São as rochas mais sólidas também que nós temos na crosta terrestre. E essa solidificação pode acontecer tanto em contato com a água, que é quando ocorre aos assoalhos oceânicos, sobretudo, como a gente já tinha visto, os assoalhos oceânicos, ou sobre o contato com o ar, quando, por exemplo, um vulcão entra em erupção, e ocorre todo aquele processo que a gente conhece, do desdobramento do magma e tudo mais. Quando as rochas elas se solidificam de forma extrusiva, muitas delas vão apresentar uma coloração mais escura, em decorrência justamente do contato com a atmosfera e de alguns minérios que vão compor essa rocha. Aqui a gente tem o basalto, e o basalto é uma rocha, como nós vamos ver mais para frente, que possui determinados minerais que vão possibilitar, por exemplo, a fertilidade de muitos solos. Então, a gente tem as rochas extrusivas e as rochas intrusivas. Essas rochas intrusivas são formadas quando o magma se resfria e se solidifica no interior da crosta terrestre, ou seja, em bolsões. E essa solidificação ocorre de um processo bem lento, o que possibilita que essas rochas intrusivas elas sejam ricas em minérios, tá bom? Vão apresentar diversos minérios. E muitas vezes elas vão apresentar também, além de cores variadas numa mesma rocha, uma grande quantidade de minérios, como nós temos aqui, por exemplo, o basalto e o gabbro. São rochas extrusivas, eles apresentam essa característica mais escura. E a gente tem as rochas magmáticas intrusivas. Por exemplo, o granito, ó, a gente vê uma variedade de cor nessa rocha. Isso quer dizer o quê? A grande variedade de minerais que compõem essa rocha, tá bom? Lembra que eu tinha acabado de falar das rochas metamórficas extrusivas, o basalto? Então, o basalto, ele vai sofrer um processo, assim como toda rocha, de desgaste. E a partir do momento que essa rocha sofre desgaste, ela forma um solo ao longo do tempo. E esse solo vai compor os minérios e os minerais que compunham aquela rocha, o que vai possibilitar, por exemplo, que algumas culturas, ou seja, algumas plantações se desenvolvam muito bem nesse solo, que é o caso aqui do solo de terra roxa, muito cobrado nos vestibulares, em decorrência da sua grande fertilidade. A gente tem aqui, então, que os solos de terra roxa são originários de rochas basálticas, ou seja, que são de origem vulcânica. E se é de origem vulcânica, são rochas magmáticas, formadas a partir do magma, que fazem com que o solo tenha essa cor avermelhada a partir dos minérios que estão presentes nessa rocha. Aqui no mapa a gente tem onde esse solo se concentra, aqui no sul, um pouco do sudeste e pequenas manchas no centro-oeste do nosso país, tá certo? E aqui um resuminho sobre as rochas magmáticas. Então, a gente tem as rochas intrusivas, que podem ser chamadas de plutônicas também, e as rochas extrusivas, ou vulcânicas, tá bom? O resfriamento, o que caracteriza, então, essa rocha intrusiva? Um resfriamento lento e uma grande quantidade de minérios, de minerais, que vão compor essa rocha, como a gente tem aqui uma variedade de cor, ou seja, uma variedade de minerais. E o que vai caracterizar essa rocha magmática extrusiva? Vai caracterizar a partir do resfriamento rápido, ou seja, a grande variação de temperatura do meio que esse magma é exposto, ocorre a solidificação rápida desse magma e ele vai se transformar em rocha, o que vai causar uma pequena quantidade de minérios nessa rocha. Aí, prosseguindo, a gente tem as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas vão ser formadas pela deposição de sedimentos ao longo do tempo. Ah, mas como funciona isso, né? Então, vamos pensar aqui, ó. A gente tem essa montanha, por exemplo, nessas formações geológicas montanhosas. Vamos supor que elas são
a base dela, a estrutura dela, é a rocha que a gente acabou de ver, as magmáticas. Então, toda essa estrutura é magmática. Só que o que acontece? As forças externas, as forças da natureza, ou seja, fatores químicos, físicos e biológicos, vão fazer o quê? O desgaste dessas rochas. Essas rochas vão começar a se degradar. E a gente chama esse processo de desgaste natural das rochas de intemperismo. E é como se fosse a desagregação dessa rocha em cada vez partículas menores, que vão ser levadas para outras áreas mais baixas. E esse processo de transporte desses sedimentos chama erosão, tá bom? E em algum momento, esses sedimentos vão se depositar, por exemplo, aqueles se depositem no fim de um corpo hídrico, no fim de alguma região assim. E em decorrência da constante deposição desses sedimentos e da pressão que ele sofre, vai começar a se compactar de forma que dê origem a uma nova rocha, ou seja, uma rocha a partir de sedimentos. Aqui na imagem, embora ela não tenha uma resolução muito boa, a gente percebe isso mesmo, ó. Várias cores, além de ter várias cores, a gente percebe quase exatamente a linha do sedimento. A gente pode ver que ela possui linhas. Então, cada linha dessa é em decorrência dessa sedimentação, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem a argila, que é uma partícula bem fina. Essa partícula vai sofrer um processo de diagenese, ou seja, de reagrupamento, compactação. E esse processo vai formar uma rocha que chama argilito. A areia vai sofrer esse mesmo processo e vai formar um arenito, tá bom? O processo de diagenese. E as rochas metamórficas. Aí, o que são as rochas metamórficas? As rochas metamórficas, elas são originadas de transformações que ocorrem a partir de outros tipos de rocha. Então, a gente viu que tem as rochas magmáticas e as rochas sedimentares. E agora a gente tem as rochas metamórficas. A gente tem as rochas derivadas diretamente do magma, as rochas que são formadas a partir do reagrupamento de partículas, e a gente tem as rochas que são transformadas, são retransformadas, são reformadas, que são as rochas metamórficas. O próprio nome diz, né? Sugere para a gente algo de transformação. Então, vamos ver como isso acontece. Ó, por exemplo, aqui a gente tem um granito. Esse granito pode ser reaquecido de acordo com alguma característica da natureza, uma nova erupção vulcânica ou algo relacionado. E quando isso acontece, a característica física que é empregada a essa rocha, ao granito, por exemplo, faz com que ele troque suas características químicas e se reformule, que pode formar o gneiss, por exemplo, que é uma rocha metamórfica derivada de uma rocha magmática, ou seja, essa rocha magmática, a partir de uma metamorfose, se transformou em uma rocha metamórfica. Se aqui, por exemplo, além de granito, fosse o argilito que a gente viu, né? Uma rocha sedimentar, ocorresse aquele mesmo processo de aquecimento, ele também sofreria um processo de metamorfose. Então, a formação de rochas metamórficas pode ocorrer tanto a partir de rochas magmáticas quanto de rochas sedimentares, certo? Ó, então vamos lá. Quando é exposto ao metamorfismo, o granito se transforma em gneiss, que é um outro tipo de ferro, de rocha. No gneiss, os minerais estão orientados segundo uma direção concreta. A gente pode ver que os minerais eles reassumem uma nova formação na rocha, ocorre uma reformulação e uma reestruturação dessa rocha, tá certo? Aqui a gente tem para exemplificar para vocês o gneiss, o mármore e o quartzito. E são rochas que a gente vê que dá para serem exploradas economicamente, tá certo?
E aí acontece também o processo de fossilização. O processo de fossilização é um processo muito importante porque ele mostra muitas vezes o que aconteceu no passado do nosso planeta. Ele faz o registro das formas vivas que habitaram o planeta. Então, como que ocorre o processo de fossilização? Olha, vamos supor que a gente tem um animal aqui no primeiro bloco e ele acaba falecendo, acaba morrendo. E ele vai, se ele morreu em uma área baixa, ser sedimentado, ou seja, vai ser aquele processo de erosão, de transporte daquelas partículas, vai depositar sobre ele as suas estruturas, o que vai fazer com que ao longo do tempo ele seja cada vez mais compactado. E de acordo com isso, não vai ter a presença de muito oxigênio, o que vai impossibilitar a presença e a ação de grande quantidade de bactérias para decompor esse animal. E, ao longo do tempo, as estruturas desse animal, os tecidos moles são decompostos e os ossos, sobretudo, vão sofrer um processo de mineralização, ou seja, os minérios vão substituir compostos desses ossos, ou seja, ocorrer o processo de fossilização. E a partir disso, ao longo do tempo, esse animal vai sendo encoberto. Aí vai chegar um momento que vai ocorrer aquele processo que a gente viu de intemperismo, que vai começar a desgastar essa rocha, ou de erosão, que vai levar esse solo embora. E a partir do momento que o solo vai sendo levado para outros lugares, para outras áreas, esse animal pode voltar a ser exposto, e o que vai possibilitar que ele seja encontrado muitas vezes. A reapresentação desse animal na natureza e a gente consegue encontrá-lo, tá bom? Então, a gente viu até agora que existem 3 tipos de rochas, vamos só recordar as rochas magmáticas, que são originadas a partir do resfriamento do magma, da lava, pode ser tanto intrusivo, ou seja, dentro da crosta terrestre, dentro de bolsões, como extrusivo. A gente tem as rochas sedimentares, que são formadas a partir da degradação de outras rochas, que vão, ao longo do tempo, se compactar nessas pequenas partículas, vai formar todo aquele processo de diagenese e vai reagrupar essas partículas de forma que ela fique cada vez mais rochosa. E também a gente tem o processo de rochas metamórficas, que são rochas que mudam suas características de acordo com uma nova apresentação de meio, um novo exercício de temperatura sobre ele, por exemplo, e pressão fez com que ela se reestruture, tá certo? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês como se dá esse processo, e um abraço, até mais.